A palavra de Deus, né? Gente, nós vamos dar um pouquinho lá no livro de Mateus, não é? No livro de Hebreus. Vamos lá. Lá no livro de Hebreus. Lá no livro de Hebreus. Hebreus 12. Deixa eu ver aqui. Mas eu já ouvi de manhã, irmão, ouve de novo. E preste atenção no que Deus está falando, porque não adianta a gente vir para a igreja, se a gente ouvir a palavra e não prestar atenção, tem coisa na nossa vida que não muda. E às vezes a gente está pensando, não, mas graças a Deus está indo tudo bem, mas não está indo tudo bem. Você que não está vendo que não está indo, entendeu? Poderia estar indo melhor. Então a gente precisa prestar atenção direitinho no que Deus está falando. Não deixar nada distrair. Amém? Porque às vezes a pessoa vem para a igreja, a pessoa não tá, ela vem, mas a mente dela está ocupada, ela não consegue prestar atenção no que Deus fala. Aí fica meio complicadinho. Então lá no livro de Hebreus 12. Oi, mãe, Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe, senhora. Deixa eu ver se é aqui, gente. Foi aqui não. Nem outro celular, bebê. Fecha aí, por favor. Oi, mãe. Deus abençoe. A paz do Senhor. Estou falando a paz do Senhor. Deus apareando. Amém? Glória a Deus. Mudou de cadeira? Ficar mais pertinho para ouvir melhor? Lá no Hebreus 12, 29, pessoal. Acharam aí? Lá no Hebreus 12, versículo 29, está escrito assim, ó, presta bem atenção. Porque o nosso Deus, presta bem atenção que está no plural, o nosso Deus, ele é o nosso, não é o meu, não é o fulano, é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Teve uma irmã que chegou aqui na igreja, e eu estava pregando essa palavra para ela. Ela estava com
conversando comigo sobre a palavra, eu falei, né, que Deus é um fogo consumidor. Mas Deus também é um fogo consumidor, que destrói a pessoa. Eu falei assim, irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, mas Ele não pode ser um consumidor do mal, não. Do pecado, da derrota, da doença, do fracasso. Por quê, pessoal? Olha, o que acontece? Quando que destruiu Judas, não foi Jesus. O que destrói uma pessoa é o próprio pecado dela. O pecado destrói sim. Não destrói sim. Se você ficar insistindo no erro, para ficar insistindo no pecado, infelizmente, ele destrói. O salário do pecado é a morte. Pastor, mas Deus é graça. Deus é misericórdia. Nós só não podemos abusar da graça de Deus. Eu vou te falar uma coisa. Ontem eu estava em casa e me ligou uma pessoa, né? E essa pessoa me pediu um socorro, uma ajuda, uma oração, por uma situação que tinha acontecido. Mas não é a primeira vez, já tinha acontecido várias vezes. A pessoa se acerta, se conserta, sai da presença de Deus. Se conserta. Aí eu estava conversando com a pessoa, falei, irmão, Deus, Ele vai te livrar dessa. A gente está orando a Ele de novo. Mas a gente tem que tomar uma posição com Deus. Porque o Sansão, ele ficou assim, ele errava voluntariamente. Deus já me livrou de tantas coisas, Ele vai me livrar mais dessa vez. E não é legal quando a gente começa a perder o temor de Deus e a gente começa a pecar voluntariamente. Pastor, mas a palavra de Deus está dizendo aqui sobre a campanha, quando for consumidor, que Deus vai consumir o mal da nossa vida? Sim, o mal Ele vai consumir, mas o pecado, quem tem que se lembrar dele é a gente. Porque se não houver uma decisão no nosso coração de abandonar o pecado, Deus não pode tirar o pecado da gente se não houver um arrependimento. Ele pode tirar a doença, Ele pode tirar o câncer, Ele pode tirar teu vício, Ele pode tirar o que for da tua vida, mas o pecado, Ele só consegue tirar da nossa vida se houver um arrependimento, porque Deus, Ele nos deu um livre-arbítrio. Entendeu? O que eu quero dizer para você? O mal aqui vai ser consumido? Vai, em nome de Jesus. Mas se tiver um mal na sua vida decorrente de um pecado, esse mal ele só vai sair se você fechar aquela brecha. Você está entendendo? Se você fechar a porta daquele mal. Então essa pessoa que estava me pedindo conselho, eu aconselhei essa pessoa, falei, irmão, a gente não podemos abusar da graça. Porque o Sansão, ele pecava voluntariamente. Esse Dalila vinha, e ele achava o quê? Que todas as vezes Deus ia livrar ele. Como foi um dia, acabou ali, né? Deus não pôde cobrir mais ele com a misericórdia dele, porque ele insistiu demais no erro. E a gente não podemos ser assim. Se nós tivermos um erro na nossa vida, a gente tem que lutar contra. Pastor, me explica isso aí, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui a gente está fazendo a campanha do altar, tá? Fogo do altar. A minha mãe, ela está aqui comigo na live. Oi, mãe, Deus abençoe. Às vezes ela me dá uns elogiozinhos, mas eu não acho ainda que eu sou uma boa filha, não. Para minha mãe, não. Nem para meu pai, poderia ser melhor. A cada dia eu fico lutando, pedindo para me ser um pouquinho melhor. Eu tenho muitas falhas, estou aprendendo com Deus. Mas a gente tem que observar o seguinte, eu estava vendo um vídeo antes de sair de lá, porque às vezes a pessoa fala, por que está dando tudo errado? Mas irmão, se você não prestar atenção no que Deus está falando no altar, e você também não concordar, o troço vai continuar dando errado, porque Deus está te falando, você não vigia. Eu desci lá de casa agora, eu estava vendo uma reportagem de uma mulher que ela, toda queimada, ela mostrou o rosto dela, uma mulher bonita, linda, os olhos verdes. Estão prestando atenção dele? Só o lado de lá de trás é que é uma luta para prestar atenção, mas vai chegar lá, em nome de Jesus. Então, a mulher era muito bonita, os olhos verdes, entendeu?
E linda mesmo a mulher. Aí sabe o que aconteceu com ela? A casa dela pegou fogo. A casa dela pegou fogo. E ela com 6 filhos dentro de casa. O que ela fez? Ela sozinha, ela encarou aquela chama todinha e foi lá dentro pegando o filho um por um. Aí ela se queimou todinha. Mostrou o rosto da mulher destruída, mas ela conseguiu salvar os 6 filhos dela. Ela ficou em coma entre a vida e a morte, vários meses. Depois ela conseguiu sobreviver com o rosto todo deformado. Pastor, o que significa isso? Eu vou te falar um negócio. A pior maldade que uma pessoa pode fazer é contra sua mãe. Sabia disso? Porque mãe é mãe, gente. A mãe se sacrifica, a mãe se deixar, ela dá a vida no lugar do filho. Aí eu estava meditando nisso lá, eu falei, caraca, muitas pessoas não valorizam a sua mãe, não valorizam o seu pai, isso é triste. Então eu estou com a minha mãe aqui, eu vou contar um testemunho, isso aqui é um testemunho. Vamos lá no livro de Mateus. Deixa eu ser consumidor, vamos lá, isso aqui é um testemunho da minha vida. Então eu estava falando, poxa, a pior maldade que se faz é quando se faz uma maldade com a sua mãe, gente. Porque ninguém vai te amar no mundo como sua mãe te ama. Abaixo de Deus, não. Amor de mãe é amor de mãe, gente. Eu fiquei olhando assim, eu falei, caraca, a mulher ia lá dentro, no meio das chamas, se queimava todinha, voltava, se queimava todinha para salvar os filhos. Tu acha que alguém ia fazer isso? Marido, tem muito marido aí que não faz isso não, amor. Só mãe mesmo, mais ninguém. Entendeu? Então, lá no Mateus 15, preste atenção nisso aqui, que eu fazia isso aqui antigamente, a minha vida era uma derrota. Pensa numa vida derrotada. Só Jesus na minha vida, eu tinha essa mania aqui, ó. Eu fazia isso aqui com a minha mãe. Lá atrás, hoje eu não faço mais não. Hoje a minha mãe pode ter certeza absoluta que eu não faço isso. Ela está até aqui na live. Se ela não sabia disso, ela vai saber que eu não faço. Hoje eu não faço mais, eu aprendi. Lá no Mateus 15, lá no versículo, vamos pegar do 15 para você entender. Então, chegou ao pé de Jesus, uns escribas e fariseus, dizendo: por que transgredis os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Eles, porém, respondendo, lhe disse: por que transgredis também os mandamentos do Senhor pela vossa tradição? Jesus falou assim, por que vocês transgredem os mandamentos do Senhor? Por causa daquilo que vocês acham que está certo. A gente tem que vigiar isso. Tem muita coisa que a gente passa por cima dos mandamentos do Senhor, porque eu acho, você tem que ter cuidado com isso. Achar não é o que está escrito, gente. O que está escrito, a gente tem que respeitar, podemos passar por cima disso. Toda vez que nós passamos por cima da palavra, nós temos problema. E às vezes o troço não adianta. Você ora, você, meu Deus, mas não é possível, mas porque tem um troço na vida da pessoa, tem que ser tirado. Então ele está falando o seguinte, vamos lá. Ele está dizendo, pela vossa tradição, porque Deus ordenou, isso é o que, pessoal? Uma ordem, não é isso ou não? E quem ordenou foi quem? Deus, não falou, seu pai, sua mãe ordenaram, foi isso que ele falou? Não, quem ordenou? Deus. Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Vamos dar uma paradinha aqui. Tem muita gente que não honra pai e mãe. Só pensa que amor é você ir ali. Não é isso que é amor, não. Amor é atitude, não é palavras. Você está entendendo? E outra coisa, existe um espírito na pessoa que põe uma revolta no coração dos filhos contra os pais. Você sabia disso? A Bíblia diz isso, que nos últimos dias ficariam os pais contra os filhos, filhos contra os pais. É mais ou menos assim, a mãe não pode falar nada, que já vem aquela revolta por dentro. De novo, minha mãe não entende, meu pai não entende. E isso é um espírito. Pastor, por que você sabe disso? Porque eu já fui assim. Eu já fui assim com a minha mãe. Qualquer coisa que minha mãe falava já me irritava. Você está entendendo? Não tinha paciência com minha mãe. E era um troço lá dentro de mim.
troço tenebroso. E eu sofri. Eu era casada, o que eu fazia com a minha mãe, eu pagava na mão do meu marido. Eu humilhava a minha mãe, eu apanhava do meu marido. Humilhava a minha mãe, eu era humilhada. Nada para mim dava certo. Só derrota. Você está entendendo? Porque minha mãe me irritava. Tinha um demônio em mim que fazia eu me irritar com ela. Não era eu, era o demônio. Qualquer coisa que ela falava estava errado. Qualquer coisa estava implicando comigo. Não podia falar nada comigo. Você está entendendo? Tudo estava se metendo na minha vida. Era sério, era sério. Sério isso. Uma vez eu me envolvi com uma pessoa, nunca mais eu me esqueço disso. E a primeira pessoa que Deus usou foi minha mãe. Minha filha, não vai, isso é uma ilusão. Você vai sofrer, mamãe já passou por isso, isso é uma paixão. Me deu uma chateação da minha mãe. Minha mãe viveu a vida dela, está querendo que eu não viva a minha. Você está entendendo? É mais ou menos assim. A pessoa que eu vou ficar parada ali, entendeu? É um espírito maligno. E se a gente não lutar contra isso, às vezes a gente fala, por que está dando errado? Claro que vai dar errado, irmão. Não tem para onde correr. Então, ele deu uma ordem: honra teu pai e tua mãe. Tem filhos que não honram. E quando você tem temor de Deus, não precisa ninguém ficar te pedindo para você honrar. Está em você isso. Você está entendendo? Tem coisas que você não consegue fazer com seus pais. Você vai dar chateação, ficar chateado, você não consegue fazer isso. Hoje, eu não sinto isso da minha mãe. Deus me livre. Minha mãe está aqui assistindo aqui, ó. Pode ter certeza que o meu coração é limpo com a senhora. Eu te amo de verdade hoje. Não é uma brincadeira, não. Tenho nada no meu coração. Não aceito nada contra minha mãe no meu coração. Mas antigamente eu não era assim. Um espírito que vivia tentando. Isso quando eu era lá do mundo, que me jogava contra a minha mãe. Eu discutia com a minha mãe, batia a boca com a minha mãe. E olha o que eu fazia, que hoje eu não faço mais. Preste bem atenção. Honra teu pai e a tua mãe. Agora preste bem atenção nisso aqui, ó. E não é só a mãe, não, é o pai também. Tem gente sofrendo aí porque diz, mete o malho no pai, humilha o pai, irmão, isso é pecado, irmão. A pessoa quer continuar, vai continuar insistindo, mas é pecado, pecado dá problema. Uma hora vem a conta. Deus quer livrar, não consegue mais. A mesma coisa é o pai, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Quem maldisser o pai e a mãe, que morra de quê, irmão? De morte. E quem é que está falando isso? Eu tinha mania de ficar reclamando da minha mãe com os outros por trás. E tem filhos que fazem isso. Não concorda com alguma coisa que a mãe faz, vai lá, poxa, minha mãe não entende, porque meu pai não entende, você está no pecado. Você está falando mal da sua mãe e do seu pai por trás. Isso não é legal, isso é um pecado. E tem horas que bate como se diz? Eu sentia isso, remorso. Depois vem aquele peso, poxa, não era para ter falado isso da minha mãe. Aquela cobrança, sabe? Uma unção cobrando. Vem aquele remorso. Só que remorso não é arrependimento. Remorso você vai lá, beija mamãe, no teu coração está pesado, você não era para ter feito aquilo, mas você não se arrependeu. Por quê? Porque você vai fazer de novo. Entendeu? Às vezes me vinha um remorso. Eu ia lá, abraçava minha mãe e daqui a pouco eu fazia a mesma coisa. Então eu continuava no pecado. Até que um dia, quando eu comecei lá com o pastor Moro, eu comecei a ouvir a palavra, comecei a entender isso aqui, que Jesus entrou em mim. Gente, isso aqui eu estou falando, é um testemunho da minha vida. Quando eu me converti, de tudo que eu fiz de errado, e olha que eu vou te falar uma coisa, vocês não sabem a terça
metade do que eu fiz de errado, é de arrepiar o cabelo, porque eu vim do mundão. E lá eu aprontei. O diabo me usou para aprontar coisas que vocês não devem passar nem na cabeça, você nem vai passar. Mas de tudo de errado que eu fiz, quando eu ouvi a palavra, que eu mais me arrependi foi o que eu fazia com a minha mãe. Quando veio assim na minha mente, às vezes que eu maltratava ela, falava dela, irmão, me deu uma crise de choro no meu quarto. Meu Deus, o que eu fiz com a minha mãe, Deus? Por que eu fazia isso com a minha mãe? Ali foi realmente um arrependimento. Não foi um remorso. Eu chorava igual criança. E passava um filme assim, ó, na minha cabeça. Tudo que eu humilhei ela, as coisas que eu falei para ela, sabe? Passava um filme assim. Mas aquilo ali era uma dor no meu coração, que veio aquele arrependimento do que eu fiz com a minha mãe. Foi o que eu mais me arrependi, de tudo que eu fiz de errado, foi o que eu fiz com a minha mãe. Choro de coração. Depois que eu tive aquela crise de choro, aquela coisa toda, chorei muito. Eu peguei um dinheiro da passagem, não sei se a minha mãe se lembra disso, a minha mãe morava lá em Figueira, tipo um sítiozinho que tem lá. Eu fui sozinha, peguei o ônibus, eu lembro disso até hoje. Quando eu lembro disso, me dá vontade de chorar. Eu lembro disso até hoje. Quando eu entrei naquele portãozinho de madeira lá, ela estava lá, catando as folhas no quintal. Eu olhei ela assim, mãe, ué, você aqui? Aí eu, que houve? Você apareceu assim de repente? Eu falei, poxa, mãe, eu queria falar com a senhora. Ela, mas houve alguma coisa? Cadê as crianças? Eu falei, não vi nada não. Ela, mas fala aí, o que você vinha assim expressa de repente? Eu falei, mãe, eu vim aqui porque eu queria que a senhora me perdoasse. Tudo que eu fiz com a senhora. Aí ela, que bobeira, precisava você vir aqui pedir perdão, eu sou sua mãe, eu perdoo. Eu falei, não. Eu vim aqui, eu tinha que vir pedir perdão, senhora, tudo que eu fiz com a senhora até hoje. Que eu falei, tudo. Ela, minha filha, eu te perdoo. Gente, sabe quando sai assim, uns 3 sacos de cimento das tuas costas? Aquele eu te perdoo, eu saí dali leve. Mas que sai um peso nas minhas costas. Aí eu fui lá, abracei ela, aquela coisa toda. Aí eu vou te mostrar o que é arrependimento. Eu não fiz mais. Você está entendendo? Hoje, Deus me livre e guarde de falar mal da minha mãe. Carregar a mão da minha mãe por trás. Eu sei que isso é um pecado sério, que morra de morte. E a primeira morte é a espiritual. Você não sente mais vontade de buscar Deus. Sabe? Você vai esfriando. Você não tem mais aquela comunhão, aquela intimidade com Deus. Vai perdendo o temor. Não adianta. Você pode escutar milhões de pregadores que você não entra mais no temor no seu coração. Porque você está no pecado terrível. E isso não foi um remorso. Dessa vez não foi um remorso, porque eu não fiz mais. E não precisa minha mãe estar perto de mim, me vigiando, não, com quem eu converso, quando eu deixo de conversar. Não precisa. Ela está lá, eu vejo minha mãe só de vez em quando, mas eu não fico falando mal da minha mãe. Teve uma pessoa que veio comentar um negócio comigo, eu falei com essa pessoa assim, eu falei, olha, eu não posso falar nada disso com você. Eu falei para a pessoa, mas por quê? Porque isso é um pecado, está escrito na Bíblia. Se eu falar isso da minha mãe e do meu pai, eu estou em pecado. Então eu não vou falar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então não era assim, a minha intenção não era meter o mal na minha mãe, mas eu ficava reclamando dela com os outros. Minha mãe não entende. Sabe o que eu pensava na minha cabeça? Que ela não gostava de mim, que ela gostava mais dos outros do que de mim, e o diabo fica enfiando isso na cabeça da pessoa. Minha mãe não compreende, é incompreensível, ela não vê a parte dos outros. Você está entendendo? Irmão, isso é espiritual. Se a gente não pedir força a Deus, se livrar disso, infelizmente Deus quer consumir o mal da nossa vida, igual a gente não fazia aqui. Mas como se a pessoa não se arrepende? Estão entendendo, sim ou não? Enquanto eu humilhava minha mãe, meu pai, eu nunca fui feliz. E isso aí não adianta você fingir, você tem que parar com isso.
Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele é muito sincero, e o diabo não gosta que a pessoa venha na igreja, porque não adianta você ficar fingindo. Eu abraçava minha mãe, mentira. Lá dentro eu ficava chateada, não podia falar nada. Porque eu virava lá dentro, eu virava a cara, então aquilo era uma falsidade. E Jesus não gosta de hipocrisia. Você está entendendo? Jesus não é hipócrita. E outra coisa, não adianta eu fingir porque eu estou em pecado, então aquilo ali vai me destruindo. O que adianta eu ficar fingindo, levando o negócio, eu estou em pecado? O salário do pecado é o quê? A morte. Daqui a pouco começa a vir um montão de consequências. Irmão, pecado, você tem que se livrar dele, você tem que orar a Deus até sentir que realmente você se arrependeu. Pastor, como é que eu sei que eu me arrependi? Estou muito bem com a minha mãe, com o meu pai. Quando você amar ele ou amar ela. Você não vai fazer nada de falsidade, fingimento, nada disso. Você vai fazer porque você ama. Diferente. Lá no seu coração, quando o diabo vir com aquela chateação, está amarrado. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você é meu pai e minha mãe, diabo. Você não vai me jogar contra eles. Você está entendendo? Você sentir aquele carinho, aquele amor pelo seu pai, pela sua mãe, aí você está bem com Deus. Agora, enquanto você não sentir isso, você está se esforçando para querer melhorar com a sua mãe só porque é pecado, não, esquece isso, eu estou olhando tudo errado, não é assim não. Não é assim. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Ah, tadinho, por que eu fiz com a minha mãe? Daqui a meia hora você vai fazer de novo. Não é isso. Arrependimento você não quer mais. Você abandona aquilo ali. Ah, eu lembrei do meu marido. O meu marido, ele disse que ele só chamava a mãe dele de Dona Ilma. Ele não chamava de mãe, ele só chamava de Dona Ilma. E eu nunca ouvi o meu marido falar que amava a mãe dele. Porém, ele era muito obediente à mãe dele. Isso que me chamava a atenção. Ele, daquele tamanhozão lá, ele chegava lá, a Dona Ilma pequenininha, puxava as orelhas dele, falava pra caramba, ele ficava quietinho. Aí depois ele ia lá, tá, mãe, aí abraçava, entendeu? Ele não respondia a mãe dele, não. Ele, homem, já casado, não respondia, não. Tratava a mãe dele com o maior mimozinho. E ajudava, honrava, né? Lá na casa da Dona Ilma lá, inclusive foi ele que ajeitou tudo, botou piso. Ele ajeitava as coisinhas lá, botou o interruptor do lado da cama dela para não precisar ficar levantando. Ele tinha o maior carinho, o maior mimo com a mãe. Mas um dia, eu perguntei a ele, a gente conversando, sabe aquelas conversas de casal? A gente assim, de noite conversando, eu falei assim, ô Samuel, deixa eu te perguntar uma coisa, por que você só chama sua mãe de Dona Ilma? Você não chama de mãe? E que eu nunca vi você dizer que ama sua mãe. Ele falou, então eu vou te contar a história. Eu falei, então me conta. Quando eu era pequena, eu era muito arteira. E eu dava uma dor de cabeça à minha mãe, eu era muito desobediente. Gente, eu tenho muito, dos filhos todos da minha mãe, eu fui dei mais trabalho. Minha mãe falava para mim não ir, eu ia, eu me rasgava todo, minha mãe tinha que correr para o hospital, levar ponto, e eu não obedecia. Guigui, a gente está tendo um estudo muito bom sobre pai e mãe. Vai ali e lava o seu rosto assim, ó, que é para você ouvir. Se tu perder, já era. Vai lá, desperta lá, que é para você ouvir, que isso serve para você também. Serve para todo mundo que tem mãe e tem pai. Aí, o que acontece? Aí eu falei assim, com ele. Aí ele falou, eu dava maior trabalho a minha mãe e meu pai. A minha mãe, porque quem criou ele foi a mãe. O pai dele abandonou, ele era pequenininho. Aí ele falou assim, e aí eu não ajudava minha mãe, entendeu? Porque era ele, mais 7 filhos, tudo pequenininho. Era 8 crianças. Então, às vezes ele falava que a mãe dele precisava da ajuda dele, ele não ajudava. Ele era rebelde, era respondão, não obedecia a mãe, ele deu muito trabalho à mãe dele. Aí ele disse que um dia ele deixou a mãe dele muito triste. A mãe dele ficava triste, chorava. Aí ele disse que teve uma vez que ele desobedeceu lá a mãe dele ficou nervosa. Vocês têm que levar ele para o médico, aquela coisa toda, e a mãe dele ficou, sabe, nervosa assim. E ele disse que viu
quando ela foi pro quarto, que ela estava chorando a beça. E aí ele falou, mãe, mas eu te amo. Aí ela falou assim, se você me amasse, você não fazia isso comigo. Se me amasse, você ia me obedecer. Aí ele disse que quando ela era criança, aquilo entrou na cabeça dele. Aí ele disse que foi pro quintal e ele fez uma promessa a Deus. Ele falou, Deus, eu não vou mais falar que eu amo minha mãe, mas eu vou honrar minha mãe. Eu vou passar a obedecer ela daqui para frente. Eu não vou falar, mas eu vou mostrar que eu amo ela. Aí daquela data para cá, ele disse que parou de chamar ela de mãe, dizer que ama, mas ele passou a obedecer, ele era muito obediente à mãe dele. Aí ele contou essa história, por que é isso? Porque ele vivia chamando de mãe, dizia que amava, mas vivia dando desgosto para a mãe. E para o pai, irmão, a gente não pode dar desgosto para a mãe e para o pai. A pior coisa que tem para o pai e para uma mãe é os filhos que humilham, que tratam mal, que desfaz. Isso é uma tristeza, porque a mãe, se o pai, se pudesse, dava a vida por você, irmão. Você humilhando, pisando. Isso é uma tristeza. Tem ideia que um pai e uma mãe passam para criar um filho? É um sacrifício, gente. Renúncia, um esforço. Para depois que cresce, tratar o pai e a mãe igual um lixo. Então isso é terrível, isso é um pecado terrível. Entendeu? E as coisas não vão bem. Para que te vá bem. Não vai bem, esquece. Você está tentando, indo tudo alto, tudo ruim. E viva mais tempo sobre a terra. Escala até a pessoa morrer esse livro. Eu vou fazer isso que é para me induzir, morrer logo de uma vez. Você está pecando contra Deus. Porque se não está na hora de você morrer, você não vai morrer agora. Você simplesmente vai ficar sofrendo. Você está induzindo o pecado para morrer, você vai ficar sofrendo. Isso aí. Entendeu? Vai ficar morrendo espiritualmente falando. É isso que vai acontecer. Então, irmão, eu estou falando testemunho da minha vida. Se vocês quiserem aceitar esse conselho, vocês aceitam. Se não quiser, aí é com vocês. Enquanto eu humilhei minha mãe e meu pai, eu não fui feliz. Eu fui a pessoa mais infeliz do mundo. Depois que eu comecei a tratar minha mãe e meu pai bem, a minha vida mudou. Até o meu marido mudou o jeito dele me tratar. Você está entendendo? Pastor, mas o meu pai e minha mãe não é convertido. Eles fazem um negócio que eu detesto, que eu odeio. Irmão, é para você orar. Parece que a minha mãe é meu inimigo. Pois é, mas Jesus mandou você amar o seu inimigo. Teu pai é teu inimigo? Deus mandou você amar o seu inimigo. Ele mandou você fazer o bem àqueles que te aborrecem. O que você está fazendo de bom para o seu pai e para a sua mãe? Pastor, todo dia meu pai e minha mãe me aborrecem. Todo dia. O que você está fazendo de bom para eles? Nada, eles só vivem me aborrecendo, então está fazendo errado. Porque a Bíblia diz que é para você fazer o bem àquele que vos aborrece. Bendizei aqueles que vos maldizem. Então, além de você não honrar, presta bem atenção, toda vez que melhor que seja a sua intenção, você fala alguma coisa negativa, fica reclamando da sua mãe e do seu pai para alguém, por trás, você está cometendo pecado. Ele está falando aqui, vamos lá. Vamos repetir isso aqui. Quem maldisser, pessoal, a mãe ou o pai, que morra de morte. Mas nós dizer, quem disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. Esse não precisa nem honrar o seu pai, nem honrar a sua mãe. Aí sabe o que acontece quando a pessoa faz isso? Assim validaste pela vossa tradição o mandamento do Senhor. Você pela sua cabeça, porque você entende que está certo, você está invalidando o mandamento. Se você passou por cima, atropelou o mandamento de Deus. Você está entendendo? Tem como dar certo? Não tem, pessoal. Então a gente está buscando a Deus. Essa campanha aqui, Deus ficou tocando no meu coração, falando, faz essa campanha. Por que Deus tocou no meu coração? Porque Deus falou assim, eu tenho visto atentamente a aflição, o sofrimento do meu povo, eu desci para livrar. Porque Deus não tem prazer que você sofra. Não tem, Deus não fica satisfeito de ver você sofrendo, tudo dando errado para
você, Deus é o seu Pai. Ele quer que você seja feliz, que você tenha paz, que você seja uma pessoa mais alegre do mundo, que seus sonhos venham a realizar. Você está entendendo? Que você tenha saúde, que você tenha a alegria do Senhor. Só que você, com impecado, você vai cancelar tudo isso. Você está entendendo? E isso não tem como ninguém consertar com você, isso é você e Deus. Você pode chamar o pastor mais consagrado, a pastora mais consagrada do mundo. Se você não se consertar com Deus, infelizmente aquela pessoa não vai poder fazer nada. O que o pastor pode fazer por você? Orar e te ensinar a verdade, é isso. Agora, se consertar, se arrepender por você, isso ele não pode. Obedecer por você, também não pode. Ter fé por você, também não pode. Isso é você que tem que fazer. Você está entendendo? Porque às vezes tem pessoas vivendo mal, sofrendo, e acham que aquilo ali, isso é normal, é um vento. Não é um vento, você tem que ver o que está acontecendo. E orar a Deus sério, tirar um tempo. Deus, eu preciso ver, eu preciso que o Senhor me mostre o que aconteceu. E outras pessoas vão para a igreja, Deus está mostrando, a pessoa não aceita. E vai fazer o quê? Você está entendendo? Quer ver? O Herodes e a mulher dele. O João Batista não estava falando o que estava de errado na vida deles? Ele estava falando, você está possuindo essa mulher, você está, não, tu está em pecado. Eles não aceitaram. Ou pelo menos ela não aceitou. Ela vai arrancar a cabeça desse homem para ele parar de ficar falando dos meus erros. Mas ela não aceitou. Se ela tivesse aceitado, tivesse consertado, tinha dado certo para ela. Mas não, a culpa deu errado, foi para o João Batista que perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a salvação. E ela, se não se arrependeu, ela ficou com a cabeça dela, mas o que adianta, né? A Bíblia diz que se o seu olho tiver a fazer você pecar, tu arranca teu olho, que é melhor você ir sem um olho para o céu do que o corpo todo e com Hades. Você está entendendo? Então, se eu não aceito o que Deus está ensinando, eu não aceito mudar, eu não aceito me converter, eu não me aceito me arrepender, o que Deus vai poder fazer, irmão? Não estou falando se você deixar desesperado, não, tá? Tadinho de você, ninguém vai poder te ajudar. Eu já passei por isso. Deus está no erro, no pecado, pede socorro a um, pede socorro ao outro, pede oração a um, pede oração ao outro, pede oração aos pastores mais consagrados. E nada. Tem hora que te bate um desespero. Assim, meu Deus, mas o que está acontecendo assim? Você tem que se arrepender e sair daquele erro. Só isso que vai te libertar. Você está entendendo? É uma mentira. Tem gente que tem costume de mentir. Isso não é de Deus. É odiar o inimigo. A pessoa está te fazendo mal. Sabe o que a pessoa faz? Eu vou dar um jeito de armar alguma coisa para ele ou para ela. Você está pagando mal com mal. Jesus falou para você não fazer isso. Ele falou que a nossa luta não é carne e nem sangue. A pessoa está te fazendo mal, faça o bem. Mas aí, pastor, a pessoa continua me fazendo mal. Irmão, faça o bem. E vai orando por essa pessoa, para que Deus venha despertar ela, para que não fique ruim para ela. Porque ela também não está fazendo boa coisa. Então, acho que é boa coisa ficar fazendo mal para um filho, uma filha de Deus. Por que Jesus apareceu para Saulo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem que ele perseguia? Os discípulos. Você perseguir uma pessoa de Deus também não é uma coisinha boba. Você está entendendo? E essas coisas precisam ser consertadas. Senão a gente vai botar aqui, Deus vai consumir todo o mal da sua vida? Vai. Mas você não vai deixar a porta aberta, né? Para ele voltar tudo de novo. Aí não dá. Você entendeu? Você tem que fechar as brechas. Ser fiel a Deus. Glória a Deus. Para de ficar com ódio, desejando mal. Aquela pessoa que me fez mal qualquer hora dessa vai infartar. Irmão, não faça isso. Nunca deseje mal a ninguém. Não faça isso. O troço volta para você. Você fica arrumando um jeito de armar para a pessoa se dar mal. Que pensamento é esse seu, gente? Se Jesus estava morrendo lá na cruz para salvar aquelas pessoas que estavam crucificando ele.
Em nenhum momento Jesus falou assim, Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. Em nenhum momento Jesus falou, vão tudo se dar mal, deixa eles. Me crucificaram, mas vão tudo queimar no ar. Isso não vê Jesus falar isso. Crucificaram o Filho de Deus, vão pagar caro. Tu não ouve Jesus falar essas coisas, porque Deus, Ele é bom. A natureza de Deus é boa. E se Ele mora em você, você tem uma natureza boa. Você é uma pessoa misericordiosa. A Bíblia diz, bem-aventurados misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. E o que é você ter misericórdia? É você ter compaixão daquela pessoa que está no erro. A pessoa está pecando contra você, te dá aquela dó da pessoa, aquela compaixão. Ah, Pai, desperta essa pessoa, tá? Essa pessoa não sabe nem o que ela está fazendo. É isso que você é. Você fica aquela chateação, uma hora você dá mal. Mas quem é que está dentro de você? A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Esquisito, uma árvore boa está dando fruto mal. Você só pensa mal do outro, só quer derrubar o outro. Esquisito, que fruto é esse que a tua árvore está dando, velho? Que fruto é esse que está no teu coração? Se você é de Deus, você é uma pessoa boa, gente. Você perdoa, você ora. Você podia até ir lá tirar satisfação, falar e acontecer, mas você prefere deixar na mão de Deus. Tem coisas que vão lá fazer contra você, você podia se defender, mas você não vai se defender. Você vai entregar na mão de Deus. Glória a Deus. E outra coisa, preste bem atenção. Hoje eu estava meditando na vida de Jesus. Vocês já meditaram na vida de Jesus? Você sabia que a maioria das pessoas, principalmente que foram enganadas, crucificaram Jesus, eram pessoas religiosas? Eram pessoas da igreja, conheciam a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas não aceitavam o que Jesus falava. E o povo, eles ficavam ali no meio da multidão, eles faziam de tudo para impedir que o pessoal acreditasse ou visse Jesus. Ele ia lá no meio das pregações de Jesus, mas isso aí impostor. Ó, tá vendo o que ele está falando? Nada a ver, porque na lei de Moisés e tal, e tal, e tal, e tal. Jesus falava uma coisa, eles iam lá, tentavam distorcer lá com o outro lá. E falava para o povo, não ouve ele não, ele é impostor. Então deixa eu te explicar uma coisa. Quando uma pessoa realmente é de Deus, o diabo vai fazer de tudo que você não ouvir essa pessoa. É um espírito que entra em você, que a pastora está pegando, tá, já sei, tá, só pode estar falando isso aí para mim, não, pelo amor de Deus, faça isso. Eles faziam isso com Jesus, o diabo sempre vai fazer de tudo para você não aceitar o que o Espírito Santo está falando com você. Você entendeu? Aqui era uns, ó, Jesus falou, vocês estão invalidando a lei do Senhor pelo que vocês acham que está pela doutrina de vocês. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Eles nem Espírito Santo ele estava falando, eles não conheciam nada, mas eles não aceitavam. Você está entendendo? Quando você começa a não crer mais naquilo que Deus prega para você no altar, às vezes até Deus levantou aquele homem, aquela mulher, né? Deus tinha interesse que a Lídia ouvisse Paulo. Entendeu? Deus abriu o coração de Lídia para ela ouvir Paulo. Por quê? Porque Deus estava usando Paulo. Mas a Lídia não estava, a Lídia servia a Deus, ia na igreja, mas ela estava desapercebida. No caso dela, ela não prestava atenção no que Paulo pregava. Tem uns que prestam, mas o diabo põe na cabeça, mas eu já li a Bíblia. Isso que esse pastor está pregando não tem nada a ver. Tadinho, não sabe nem pregar direito. Eu li, entendi do outro jeito, não é nada disso que ele está falando. Irmão, não faz não. Você não entende que o Deus está usando pelo Espírito Santo. Um versículo pode ter milhares de revelações diferentes. É o que Deus quer falar com você aquele dia. Você está entendendo? Eu não posso chegar lá na igreja, o pastor está pregando uma coisa. Não, mas eu estudei em casa, não é assim não. O pastor mudou tudo. Não.
Então eu vou ficar pelo que o pastor falou. Desde que eu estudei em casa, ali, Deus está me dirigindo pelo Espírito Santo. Você está entendendo direitinho? Você tem que ter cuidado para não sair da rota certa. Gente, para levantar é uma luta danada. Mas para cair é rápido. Você já caiu? Já levantou? Já caiu? Já levantou? Então ele tem que vigiar. Outra coisa, preste bem atenção. Eu não vou falar, porque eu não posso dar... Como é que é? Falar claramente, não estou falando assim, não vou citar nomes, mas estava me procurando uma pessoa desesperada, com um problema seríssimo por causa de celular. Entendeu? A pessoa estava sozinha, aquela coisa toda, o diabo sabe como trabalhar, gente. Aí surgiu uma pessoa, uma menina, né? Começou a mandar um tanto de mensagenzinha, e ele falou, pastor, eu nunca vi a menina na minha vida. E a menina começou a mandar umas mensagenzinhas para mim. Aí eu não saí com a menina, não conheço a família, não sei quem é, mas ela começou a conversar comigo e dar as cantadinhas pelo celular, mais claro falando, né? Antigamente era cantada, hoje em dia é tal de flertar. E eu acho que esse flertar, eu achei que combinou mais que cantada. Porque é flertar mesmo, aquelas flechas que toca assim certinho para atingir o tiro alvo, é certinho, flertar mesmo. Entendeu? Flechar, flertar, tudo mesmo. Então, é para atingir o alvo. Você está prestando atenção direitinho? Irmão, ele falou que acabou o sossego dele para aquela menina. Por quê? Porque, pastor, apareceu a mãe da menina lá no meu zap. Eu não sei se ela viu lá as conversas, essa menina cenária de menor, mas a mãe dela falou tanta coisa para mim, me ameaçou. Aí ele até pediu oração, falou, ora aí por mim, que eu fiquei até assustado. Eu não sei quem é, não sei quem é a família. Eu falei, meu Deus, está amarrado, eu nem conheço a menina. A menina apareceu aqui no meu zap. Eu falei, irmão, presta bem atenção. O livro de Efésios 6, versículo 12, está escrito assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra o que, pessoal? As astutas e ciladas do diabo, gente. Gente, todo mundo já sabe que o diabo é um armador de cilada, a pessoa cai. Está entendendo? Sabe que ele vem de tudo quanto é lado. Aí aparece o cara lá no teu celular, meu Deus do céu, nem dormi essa noite. Está com insônia? Não, pensando em você. Não, você vai ficar caindo nessa. Vai ver que o cara dormiu a noite toda, até babou, nem lembrou de você durante a noite. Entendeu? O cara babou a noite toda, né? Não dormiu a noite toda, mentiroso. Entendeu? Ai, é mesmo que não sei o que, vai lá. Eu tô sozinho, não tem ninguém. Mentira. Aí você vai arrumar um problema para sua vida. Você tá vendo esse negócio, essa quantidade de feminicismo aí? Desculpa, tá? Me perdoa, mulheres, me perdoa. Mas vocês estão vendo o que está acontecendo. Vocês caem, fazer o quê? Porque também a pessoa bem bobinha para cair naquilo ali. Mas como é que a gente vai saber, irmão? Tem que se conhecer muito bem. Uma pessoa não é assim, não. Você tem que orar bem, sabe? Vasculhar bem de binóculo. Às vezes a pessoa não conheceu a pessoa hoje, daqui a pouco já está casando. Você nem conhece o coração daquela pessoa, como é que é aquela pessoa. A mesma coisa é conhecer a pessoa pela internet. Pela internet todo mundo é bonzinho. Pelo WhatsApp, você não sabe se a pessoa está conversando com você, tirando teleca do nariz, entendeu? Que encontra onde você está? Eu estou pelo WhatsApp, irmão. Como é que você vai conhecer uma pessoa pelo WhatsApp? Ali todo mundo é bonzinho, então acho que eles vão dizer que eu sou ruim, eu faço um negócio esquisito, eles não vão falar isso. Aí tá falando com você aqui, ô filho,
pessoa, gente? Como é que você vai conhecer o caráter de uma pessoa pela internet ou celular? Ali todo mundo é bonzinho, igualzinho. Hã? Mas Josué é tão maneirinha, gente. Cuidado, irmã, cuidado. Aí essa pessoa, eu não estou citando o nome, eu não estou falando mal da pessoa, não, estou falando só para dar um exemplo, para vocês tomar cuidado. Porque é o problemão que aconteceu na vida do cara, só por causa de uma bendita de uma menina que apareceu com nada no zap dele. A família da menina estava ameaçando ele tudo. Ele disse, pastor, eu nem conheço a menina, porque é ela que apareceu ali, falando um montão de coisa para mim no zap. Claro que o diabo vai aparecer, ele não vai aparecer para Jesus no deserto. Você está o quê? Carente? Claro que ele vai aparecer. Jesus estava com fome, quem apareceu lá? Transforma essas pedras em pão. Mas aí, pastor, foi em pão, porque Jesus não estava carente. Jesus estava muito bem com o pai dele. Se ele estivesse carente, ele falava, transforma essas pedras numa mulher bem bonita. Se fosse mulher, né? Transforma essa pedra aí no... Como é que é o nome daquele cara? Arna Facinella, como é que é? Bem bonitão, velho. Faz ele cair do céu igual caiu naquele filme. Como é que é? O Exterminador do Futuro. Faz ele cair assim peladão aqui no deserto. Aqui. Você entendeu? O diabo ele vai tentar você na sua concupiscência, gente. Você é uma pessoa que tem um pavio curto. O diabo sempre vai arrumar alguém para te irritar. Sempre. Vai botar no teu caminho. Aí, sabe como é que ele vai te tentar? Lá ele falou assim, por que não transforma essas pedras em pães? Se ele vê que você é irritado, ele vai tudo dar um murro na cara dessa pessoa. Que ele sabe que a tua concupiscência é essa, qualquer coisa se irrita. Aí por que tu não dá um murro logo na cara dessa pessoa? Acaba logo. Taca na cabeça dessa pessoa. Por que não pega essa pedra ali, igual o Golias, e taca na cabeça dessa pessoa? Desmaia logo. Ou mata de vez. Está entendendo? O diabo sempre vai trazer as propostas dele, gente. Você tem que ter cuidado. Você está aí sozinho na pista, aí, por que você não vai lá para você dar onde lá? Ih, lá tem montão de mina, vai, não. Vai. Chegar lá, a mina, é uma areia movediça, é um buraco. Você cair, pronto. Só Deus. Aí, igual Sansão tentava Deus, ele ia lá, voltava, uma hora ele morreu. A pessoa vai ali, não, estou sozinha mesmo, uma hora pega-lhe uma AIDS, pronto, acabou. Não, está amarrado, Deus pode me livrar da AIDS. Não, tu acha que Deus vai te livrar da AIDS? Ele poderia, se você fosse inocente, você pegou aquela AIDS, ninguém nunca falou nada para você, tadinho. Você estava lá na sala do pecado, você não conhecia a palavra e pegou uma AIDS, Deus pode te livrar. Mas você sabendo a verdade, igual o Sansão, você foi lá procurar isso, você foi correndo atrás dela, tu acha que Deus vai te livrar dela? O Sansão também pensou assim, Deus vai me livrar de novo, mas não deu, porque ele pecava voluntariamente. Glória a Deus, então a gente já viu isso aqui, né? Ele fica pensando que é uma bobeirinha, você ficar murmurando da sua mãe, do seu pai, para um e para outro, isso é um pecado, corta isso na sua vida, levanta a sua cabeça, para com isso. Entendeu? Então a mãe está falando com você, teu pai também, aquela irritaçãozinha por dentro, glória a Deus, Senhor, tira isso de mim, isso não é meu, para você ser feliz. Custa nada você ajudar sua mãe a tirar lá no bolsinho de lixo, igual o Liguinho. Quantos anos tu tá, Liguinho? 14. Sua mãe está lá limpando a casa, toda suada, cheia de lixo no quintal. Mãe, eu vou juntar o lixo para a senhora. Custa isso, não vai cair os braços, Deus vai ficar tão feliz com você. Você está entendendo? Mas é chato, pastor. Mas é obedecer a porta estreita, gente. A larga você pode ficar no celular o dia todo e Deus está lá olhando. Meu Deus do céu. E a vida vai passando, as bênçãos vai tudo voando assim pela janela. Não sei como é que você não olha pela janela e vê a bênção passando, irmão. Parece que a bênção fica rodeando a janela assim, e dá a volta pela casa, esperando uma oportunidade de entrar. Sei lá, uma hora já vai abrir a porta, a gente entra. Você está entendendo? Irmão, todo filho que honra pai e mãe é bem sucedido, gente.
estou te falando, eu sei disso, eu já vi vários exemplos. Eu tenho uma sobrinha minha que ela não é cristã. Ela não era cristã na época. Mas aquela menina tinha um carinho de ajudar a mãe dela. A mãe dela, minha irmã, era 5, 6 filhos. E a minha irmã teve uma época que ela precisou trabalhar fora. Essa minha sobrinha, novinha ainda, menina, desde pequenininha ela já ajudava a mãe. Quando bateu uns 10 aninhos de idade, 11 anos, ela já fazia comida, limpava a casa, cuidava dos irmãos todinho. E ela não fazia isso forçada, eu nunca vi ela discutindo com a mãe. O que é? Eu também sou sua empregada, faço tudo só. Nunca. Sabe, nunca vi a mãe dela ficar pedindo ela, não. Ela fazia com mau gosto. A mãe dela ia trabalhar, ela cuidava, e olha que ela, vou te falar, ela tinha uma paciência de Jó. Porque você lidar com 5 crianças pequenas, um sobe no sofá e outras crianças não obedeciam. Entendeu? Corre pro banheiro, anda lá. E as crianças, ela que parecia ser a mãe. Anda lá, vambora pro banheiro tomar banho. Não tira as calças, tá? Entendeu? E ela, tadinha. Eu vou ser sincera com você, ela não teve a fase de adolescência de passear, a amizade, ela não teve isso. Foi ali, ó, esse período da vida dela foi ali praticamente servindo a mãe dela. E ela não era uma pessoa cristã. Não podia sair, tadinha, não tinha esse negócio, eu vou sair, uma festa menina, que a minha irmã não deixava não. Ficava com medo de deixar aquela era moça, deixava ela sair sozinha. Depois, quando foi um tempo, foi indo, ela conheceu uma pessoa ali mesmo, perto da casa dela ali, e aí, né, o rapazinho gostou dela, gostou do rapazinho, pediu a mãe, pediu autorização à mãe para namorar em casa, mesmo ela não sendo cristã. Ela namorou em casa tudo direitinho, foi, como eles não eram da igreja ainda, né, eles foram viver junto. Mas, se tem ideia, eles estão muitos anos juntos, acho que eles estão mais de 20 anos juntos. Ele e o marido dela. O rapaz sempre foi carinhoso, ela e o marido dela. O rapaz sempre foi muito carinhosinho com ela. Ela tem os filhos dela. Hoje eu fico olhando, que ela posta muito vídeo deles no Instagram. Eu fico assim, meu Deus, como Deus honrou essa menina. Porque o esposo é um bom rapaz, um rapaz trabalhador, cuida dela, cuida das crianças, até as crianças dirigem. Aí faz pão, joelhinho com as crianças, briga com as crianças e fala, meu Deus, Deus honrou essa menina. Mas por que ele honrou? Ela honrou a mãe e o pai. Antes de sair de casa, ela honrava a mãe. O pai não, porque ela não tinha o pai, mas a mãe ela honrava. Sim, entendeu? Não é que você vai ser uma escrava da sua mãe, não é isso não. Eu estou falando, ela era o braço direito da mãe dela. A mãe dela, quando ia nos postos de saúde, a mãe dela, fulano, vem cá. Aí ela ia, qual é a data de nascimento? Ela sabia certinho a data de nascimento dos filhos. A minha irmã não sabia. Ela sabia certinho. Mãe, fulano nasceu e tal. Entendeu? Ela que guardava os documentos, parecia que ela que era a mãe. Ficava olhando assim, você está entendendo? Todo filho que honra pai e mãe, eles são bem-sucedidos. Agora, aqueles que falam mal dos pais, que desonram o pai e a mãe, eles sofrem muito. Eu sei porque aconteceu isso comigo. Enquanto eu era rebelde com minha mãe e meu pai, a minha vida era só sofrimento. Então, esse é um conselho. Agora, vamos voltar. Aí, a gente já sabe que está escrito lá, que Deus é um fogo consumidor, mas consumidor de quê? Do mal. Esse mal que está atormentando a sua vida, que está tentando destruir você, esse mal, ele tem que sair em nome de Jesus. Primeiro que você tem que entender isso. Com Jesus não existe, não vai sair, não existe isso. O demônio, ele não tem escolha na sua vida. Ele não adianta expulsar que ele vai ficar. Não vai. Você só não pode deixar brecha para ele, mas ele não tem escolha na sua vida. Não existe isso, ele não vai sair. Não existe. A Bíblia diz o seguinte, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então esse fogo consumidor, esse que ele está falando do mal, é para consumir toda doença, toda maldição, toda inveja, toda depressão, todo vício, tudo de ruim, dívida, aquele espírito, né,
da miséria. Às vezes, de repente, você passa uma luta, perseguição, tudo de mal que tem acontecido na sua vida. Nós vamos orar a Deus para que esse fogo seja o fogo do Senhor para consumir esse mal. Pastora, como é que eu vou ter certeza que esse fogo é o fogo do Senhor? É muito fácil. Mateus, vamos lá. A gente já sabe, fogo consumidor, né? Mateus 7. Você não pode duvidar de Deus. Todo aquele que pede, todo que pede, recebe. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Acharam aí? 7:7. Mateus 7:7. Não é 77 não, tá, gente? É capítulo 7, versículo 7. Ele está dizendo assim, ó, pedi e dá-se-vos-á, não é isso? Deus está falando que se você pedir, Ele vai te dar, sim ou não? Buscai e encontrarei. Pastor, mas como é que eu busco a Deus? Primeiro, você está aqui na igreja agora de noite, você já está buscando a Deus. Aí, o que eu faço agora? Buscou a Deus, veio na igreja, ouviu a palavra, agora você vai para cá, você vai orar, você vai buscar. Você já buscou, está buscando a Deus aqui, né? Através dessa campanha. Aí você vai buscar a Deus através da oração. Glória a Deus. Buscai e encontrarei, não é? Batei e abri-se-vos-á. Por quê, pessoal? Porque aquele que pede, o que acontece? Aquele que pede, recebe. Como que a gente tem certeza que vai ser o fogo do Senhor que está aqui? Porque nós vamos pedir. Vamos lá no livro de Isaías, de 1 Reis. Vamos ver. 1 Reis. Primeira Reis. Acharam a Primeira Reis? Primeira Reis 18, lá no versículo. Deixa eu ver. Primeira Reis 18, no versículo 36. Agora, eu vou te explicar aqui o que aconteceu, tá? Pra gente não precisar ler isso tudo. O profeta Elias, ele estava passando uma luta contra os profetas de Baal. Pastor, é mais ou menos assim, é como se fossem os profetas do diabo. Mas, pastor, existe profeta do diabo? Quem é o mensageiro do profeta do diabo? São mensageiros do diabo. São os profeta significa mensageiro de Deus, no caso dele é Baal. E ele estava passando uma luta contra aqueles falsos profetas, né? Mas aí, deixa eu te explicar. E agora? Como que ia provar para o povo? Para todo o povo, quem é que estava certo? Se era o Elias ou se eram os 400 profetas de Baal? Porque você sabe que o povo tem a mania de ir pelo quê? Pela quantidade. E lá era 400 profetas contra um profeta. E o povo estava sendo enganado. E aí o Elias teve uma ideia. Ele falou o seguinte, olha, propôs um desafio. Nós vamos fazer uma oração, vamos orar aqui, vamos botar o holocausto aqui. Aquele Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Aí eles
fizeram lá um altar, botaram o holocausto, aquela coisa toda. E o Elias deixou os profetas de Baal invocar lá os deuses dele primeiro. E os profetas de Baal ficaram a noite toda invocando Baal, 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 Baal. Até que chegou uma hora que Baal não respondia, eles se cortavam todo para oferecer sangue como sacrifício para o Baal e nada de cair fogo do céu. Teve uma hora que o profeta Elias até brincou, debochou dele, né? Falou assim, reclama mais alto, ele deve estar dormindo. Entendeu? E aí ficaram ali, Baal, e nada. Aí, quando o profeta Elias já tinha deixado ele a noite toda lá clamando, o profeta falou, bom, agora é minha vez. Para ficar mais bonito o negócio, Elias mandou fazer um rego em volta do altar, onde estava ali o holocausto, e mandou pegar tipo uma escala e encher de água, achar que sair de água, porque se não tiver água, vai dizer que foi uma faísca de fogo que caiu do céu. Um balão queimado, sei lá, encharca mesmo de água, que é para o negócio ficar bonito. Aí foram lá, tudo encharcou de água. E aí o profeta fez uma oração pedindo a Deus que caísse fogo do céu. Naquele caso ali, era para mostrar para o povo quem era o verdadeiro Deus. E a oração dele foi atendida. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Ele está dizendo aqui. E sucedeu, pois, que oferecendo-se uma oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. É isso? Porque eles não estavam acreditando que Isaías era servo de Deus. Ué, só ele falava um negócio, 400 homens falavam o contrário. Hoje existe isso, gente. Para uma verdade, hoje eu preguei sobre isso lá, tu viu aquela mensagem que eu botei lá? Para um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus, o pessoal vê que eles são de Deus, é uma luta. Eles não viam nem Jesus, Jesus estava na frente deles, estava dizendo que ele impostor, que tirar os servos dele. Aí ele disse o seguinte, ó, e ele falou aqui, ó, e que conforme o que, pessoal? A tua palavra, não é isso? Vamos dar uma paradinha aqui. Essa campanha que a gente está fazendo aqui, nós estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus. E se é pela palavra, não tem como dar errado. Glória a Deus. E ele disse, ó, e conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Aí o que aconteceu, pessoal? Responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo conheça, Senhor, que tu és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, o que aconteceu, pessoal? Caiu fogo do céu, não é isso? Caiu fogo do Senhor, não é qualquer fogo não, caiu fogo do Senhor. E o que aconteceu? Consumiu o holocausto. Vamos dar uma paradinha aqui? Deus atendeu a oração dele, sim ou não? O que a gente acabou de ler lá? Deus falou que todo aquele que pede, recebe. Então nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus, que assim como ele caiu o fogo do Senhor e consumiu lá o holocausto, que vai cair o fogo do Senhor aqui essa noite e vai consumir o mal que está na sua vida. Agora, preste atenção, se você fizer isso aqui de qualquer maneira, sair daqui, ainda estou cheio de problema, meu irmão, não adianta, você não está crendo. Eu acho que ali ainda tinha gente que caiu o fogo do céu e não acreditou, sabia? Foi um cometa, alguma coisa aí deve ter falado, sério, sempre tem umzinho que um tomé no meio. Sempre tem um tomé, que nada, algum feitiço que ele fez aí, que caiu fogo, uma mágica que caiu aquele fogo ali. Então ele está falando aqui, então caiu o fogo do céu, do Senhor, e consumiu o holocausto. Agora presta atenção, ó, consumiu o holocausto,
a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava em redor no remo. Olha só, o fogo consumiu tudo. Assim, em nome de Jesus, é o que nós vamos orar. Você vai botar o seu papelzinho aqui, o seu pedido, que para que seja o fogo do Senhor vai cair aqui, para que seja consumido todo o mal na sua vida. E os problemas, essas perseguições, esse mal vai acabar dentro da sua casa, na sua família. Você crê nisso? Não é da boca para fora, não. Vocês creem em nome de Jesus? Então é assim que vai acontecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Entenderam direitinho, gente, como é que é? Então vocês vão para o caminho santo. Em seguida vocês vão passar aqui. A gente vai acender. E você vai passar aqui e vai colocar o seu. Ô João, faz favor. Pegou o quê? Pode. Ou não, de vocês dois, João. Ajuda a botar o álcool aqui, por favor. Pode ser, você. Não vai botar medida de álcool, não. É só um pouquinho. Ali, João, pega aquele copo ali medido. Pega um copo pra ele aí, Guigui. Isso aí, tá aqui, ó, João, o álcool, ó. Aqui, João. E glória a Deus por isso, amém? Você põe metade, um pouquinho acima da metade, aí põe ele dentro, por favor. Pode botar um pouquinho acima da metade. E glória a Deus, por favor, João. Eita, bom. Aí tu aproveita, João, joga, espalha assim em cima desses papelzinhos aí que cedo não queimou. Tá vendo? Aí você já vai joga em cima dele. Pode, espalha ele aí, joga. Pode jogar, não fica entopendo não, joga mesmo. Isso, joga em cima daquele papelzinho lá, isso. Pode jogar, encharca mesmo o negócio aí. Isso, porque às vezes muito fechado. Olha, gente, quando você for jogar o seu papelzinho aqui, o ideal seria que você não desse assim, por exemplo, umas 4, 5 dobras no seu papel. Porque se você, quanto menos você dobrar ele, mais rápido ele vai pegar fogo. Glória a Deus. Obrigada, tá, irmão? Deus abençoe. Pode ir lá no caminho santo. Não, aí você vai passar. Ah, tá. Que aí você vai jogando aqui, tá? Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Gente, depois que orar, você vai passando aqui e vai jogando aqui, no fogo do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós viemos a Ti, a Deus, em nome de Jesus Cristo, na sua presença, na presença do Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, daquele que tem o poder e o domínio sobre tudo e todos. E Pai, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, em nome de Jesus, levantando a nossa voz, levantando esse clamor, Pai, pela vida de cada pessoa. Quando o Senhor falou lá para Moisés, eu tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo, e eu desci para livrá-lo. Pai, o Senhor conhece, o Senhor falou assim, eu
parente, Pai, ou diz um problema no seu casamento, essa pessoa precisa de uma mudança, Pai, no seu casamento, na prosperidade, ou é na sua vida espiritual, essa pessoa quer se livrar de um vício, ela quer se livrar, ó Deus, de uma perturbação na vida dela, ou uma pessoa, Pai, às vezes ela foi até amaldiçoada, fizeram alguma coisa, uma bruxaria, um trabalho feito, uma feitiçaria, uma maldição, uma praga, uma inveja, que a vida dessa pessoa não está andando, a vida dessa pessoa está travada, está presa. Oh, Pai, em nome de Jesus, agora em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos esse dia, esse primeiro dia dessa campanha, Pai, onde nós estamos orando ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, como Elias orou e pediu para cair o fogo do céu e consumir, ó Deus, aquele holocausto. Nós oramos agora em nome de Jesus, para que esse fogo que vai ser aceso aqui, Pai, em nome de Jesus, o Senhor envie o seu fogo, o teu fogo poderoso, Pai, que venha consumir todo o mal na vida dessa pessoa, toda perseguição, toda perturbação, toda doença, toda miséria, todo trabalho feito, toda inveja, toda bruxaria, todo mal na vida dessas pessoas, todo vício na vida dos parentes, das parentelas. Deus, em nome de Jesus, nós estamos consagrando o Senhor. Pai, nós vamos acender aqui e pedimos o Senhor, assim como Elias pediu, foi atendido. O Senhor falou que todo aquele que pede recebe. Deus, em nome de Jesus, vai ser o teu fogo consumindo. Pai, em nome de Jesus, eu também apresento, Senhor, essa água, esse sal, esse sabonete, essa peça de roupa, aonde eu consagro, Senhor, eu peço que o Senhor põe o seu poder, que liberta, que cura, que transforma em nome de Jesus. Oh Deus, eu estou paralisando a ação do mal, eu estou mandando que saia, eu estou exigindo que saia, eu estou dando a ordem que saia, em nome de Jesus, saia agora do casamento, da prosperidade, da família, dos filhos, sai da saúde dessa pessoa, vai embora, sai da vida sentimental, sai da vida espiritual, pega a sua perturbação, a sua perseguição, vai embora agora, demônios, pega tudo que é teu, eu estou expulsando vocês dessa vida, de cada vida agora, eu estou expulsando vocês de cada família, vai embora, sai da casa dessas pessoas, dos quartos, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado, em nome de Jesus, sai e não volta mais. Eu estou exigindo a saída do mal. Vai embora, pega tudo que é teu, vai embora agora, a dúvida, o medo, a depressão, a tristeza, vai embora, leva o seu mal e não volta mais. Oh Deus Todo-Poderoso, glorifique o seu nome agora na vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu estou declarando curados. Eu peço ao Senhor também que o Senhor cubra com o teu manto sagrado, que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que são entregues, ó Pai, no seu altar. E eu peço que o Senhor honra cada um deles. Oh Deus, agora é a hora do mal ser consumido na vida dessas pessoas. Pai, já envie os seus anjos, que ao longo que for queimado aqui, consumido o mal, os seus anjos já começam a trabalhar na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, pode vir, pessoal. É em nome de Jesus. Oh, Pai, agora é o fogo do Senhor. Que seja consumido, ó Deus, todo mal, em nome de Jesus. E glória a Deus. É isso aí, pessoal. Vou botar o meu também. Aí. Oh, Deus, é em nome de Jesus. Oh, Pai, nós estamos crendo, Deus, que todo mal está sendo consumido agora. Pelo fogo consumidor do Senhor, está sendo consumida agora toda doença, toda miséria, todo fracasso, toda derrota, toda depressão,
toda dívida está sendo consumida, ó Pai, todo mal na vida dessas pessoas, toda doença, todo câncer, todo vício na vida dos parentes, todo mal está sendo consumido agora, em nome de Jesus, Pai. É pelo poder do seu nome. Destrói esse mal na vida dessas pessoas. Xarimaná, xulanará, canamaná. Em nome de Jesus. E glória a Deus, graças a Deus. Amém? Tem alguma coisinha de ferro lá que eu posso dar uma mexidinha assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, agora é só ficar crendo. Em nome de Jesus, deseja uma boa noite, seus irmãozinhos. Gente, esse é o primeiro dia. Vocês já vão ver o resultado, hein? É o primeiro dia. É o primeiro dia de 7. Vai vir mais 7. Até lá, o mal vai caindo por terra. Pastor, eu fui na primeira vez, não saiu tudo de uma vez, né? Mas são 7 sexta-feira. Esquece não. Vai ter que sumir, em nome de Jesus. Amém? É isso. Às vezes você desiste aí da campanha, aí era no 7º mergulho, que você, em nome de Jesus eu profetizo que vai ser no primeiro, mas não desiste não. Amém? Deus abençoe aí todo mundo, mãe, Deus abençoe a paz do Senhor, Deus abençoe a todos aqui, vamos embora na paz do Senhor, em nome de Jesus. Que graça.